Será que vale a pena estudar no Brasil? A gente vai traçar um panorama realista da vida financeira daquelas pessoas que estudaram e das que não estudaram no nosso país nos últimos anos. Parece que a faculdade tem perdido o apelo entre os jovens ali e tem sido substituída por outras coisas. Bom, qual que é o lugar correto, Cazé, para a gente pesquisar quando a gente quer saber um assunto da forma correta? No Google. Não, a gente vai pesquisar no Twitter, ali é que é o reduto do mundo. Então, para começar a nossa pesquisa se estudar vale a pena, eu abri o X, plataforma do nosso queridíssimo Elon Musk, e verifiquei aqui as opiniões gerais das pessoas, né? Então, primeiro eu abri, tinha o Cauã dizendo, será que vale a pena fazer faculdade pelo FIES? Não aguento mais cursinho. Isso aqui é a pergunta dele, tô de saco cheio, é um meme aqui. Aí depois disso tinha um rapaz aqui falando que valia mais a pena comprar o curso, porque você teria que investir menos de 80 mil reais. Depois apareceu um meme de violão, depois apareceu um agente Rivia aqui. Pessoal de tech, me ajuda com uma dúvida. Tô pensando em fazer uma nova faculdade na área tech, nas áreas mais adjacentes, daí ele pergunta se vale a pena fazer faculdade, né? Não tinha nenhuma resposta no momento. Aí o Polônio, ele disse, você descobre que tem gente com dinheiro suficiente, por motivos que não fazem sentido nenhum, que paga a empregada para limpar a porra dos 100 coqueiros na frente de casa, sendo que a chuva poderia muito bem fazer isso. Aí eu te pergunto, ainda vale a pena se matar na faculdade? Fica aí. Você podia estar lavando coqueiros, mas prefere estudar. Gente, fazer faculdade para ser nutricionista vale a pena? Então tá todo mundo com dúvida se vale a pena. E ninguém responde, vale a pena ou não vale a pena fazer uma faculdade. Depois, munido de toda a sabedoria que eu adquiri na internet, eu decidi pesquisar em fontes menos confiáveis. Eu abri o Instituto de Pesquisas Econômicas Brasileiro, né, o IPE, e fui fazer uma pesquisa completamente desnecessária, né? Dicas de passagem, poderia ter ficado com a opinião do Twitter. Decidi, então, fazer essa pesquisa sem fundamento nenhum. Abrindo o estudo do IPE, eu fui surpreendido com dados, uma coisa estranha, né? No país de agora. A gente vai tomar decisão agora com base em dados? Não faz muito sentido. Segue seu feeling. E aí, depois de ler o estudo e blá, 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 e blá, 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 eu consegui chegar nesse gráfico aqui, que é o salário médio por hora dos trabalhadores com e sem formação por áreas de formação em valores absolutos. Utilizando o estudo do IPE, eu fiz esse gráfico aqui para você. Aqui a gente percebe que as pessoas sem formação, elas ganham em média, no Brasil ali, né, ganhavam em média R$ 1.300, estudos atualizados ali até 2023. No ensino médio, as pessoas que chegavam ao ensino médio, concluíram o ensino médio, elas tinham uma remuneração média de R$ 1.860. E agora aqui muda um pouco. Por quê? A gente vai ver como que ganham os trabalhadores com formação, só que aí as áreas têm uma influência muito forte nisso aqui. Então não adianta a gente comparar, né, o setor de serviços, por exemplo, com o setor de educação ou com o setor de humanidade e artes. Então a gente vai começar aqui pelo setor de educação, considerando os que fizeram formação. O salário deles sobe para R$ 2.845,80. É claro que isso é muito pouco ainda, né? Quando a gente compara com as necessidades do dia a dia. Mas aqui você já vê que teve um salto de 1.860 para 2.845, que é relevante. Aqui na Humanidade e Artes a gente tem R$ 3.534. Ciências Sociais e Jornalismo, que inclusive não exige formação, né? A gente tem R$ 5.319,60. Comércio e Administração, R$ 4.557. Direito, R$ 6.677,40. Ciências, Matemática e Computação, R$ 4.371. Aqui o legal foi, eles não verificaram se a pessoa se formou naquela área e trabalha naquela área específica, né? Que área você se formou e quanto você ganha, né? É o que vai fazer a diferença aqui. E aí, quando a gente vê engenharia, por exemplo, R$ 7.384,20. Inegável, né? Que é muito forte essa remuneração. Agricultura e veterinária, R$ 5.561,40. Saúde, R$ 5.487. Serviços, R$ 3.608,40. Bom, por isso aqui a gente poderia dizer já simplesmente que, obviamente, né, as pessoas com estudo ganham mais do que as pessoas sem estudo. O que parecia ser uma obviedade no Brasil lá atrás, agora precisa de um vídeo para alguém falar que o óbvio, vale a pena você estudar, você vai ter um salário maior do que quem não estudou. Mas eu decidi, então, aproveitar para a gente entrar um pouco mais nessa área e entender o que eles estão dizendo aqui. Nesse outro gráfico, a gente consegue comparar ensino médio e ensino superior por áreas de estudo. E aqui é bem interessante, né? Olha só, os diretores e gerentes sem formação, só no ensino médio, né, com formação mais básica, eles são 6,21%. Professores das ciências, 8,56%. Técnicos e professores de nível médio, 12,25%.
5%, trabalhadores de apoio administrativo, 12,71%, trabalhadores dos serviços e vendedores, 25% então dos vendedores, trabalhadores da agropecuária, 1,69%, né, só com o ensino médio, trabalhadores qualificados, operários e artesãos da construção, 10,99%, né, vulgo pedreiro aqui, né, eles poderiam ter escrito artesão da construção, é brincadeira, né, operadores de instalação em máquinas e montadores, 10,32%, ocupações elementares, 11,93%. Então você percebe aqui que do ensino médio, a maior parte aqui, né, tá naquelas áreas mais braçais aqui, um bom percentual. Quando a gente olha, né, no setor de educação, por exemplo, diretores e gerentes formados são 7,3%, professores 61,84%, né, por cento aqui, é a maior parte. Aí você vai vindo técnicos de professores de nível médio, etc. E você vai percebendo que nas ocupações elementares eles quase não estão, olha só. Então não é só também o quanto você vai ganhar, mas como você vai ganhar, porque tem uma relação muito diferente entre os trabalhadores de serviços, vendedores, etc. A relação de trabalhadores qualificados e operários aqui, trabalhadores da agropecuária também, a gente tem um número bem menor, operadores de instalação, máquina, etc. Você vê que eles quase não atuam nessas áreas, chegando aqui a 100%. Então, se você formar em educação, o mais provável é, surpresa, que você vire professor. A pesquisa descobriu novamente o óbvio. Então, quando a gente vai para as humanidades e artes, eu até me surpreendi que 7,86% dos diretores e gerentes do Brasil são formados em humanidades e artes. É muito interessante. E professores também, 57,19%. E aí você vai vendo aqui novamente aquelas camadas aqui de técnicos de professores, trabalhadores de apoio administrativo, os vendedores aqui um pouquinho mais, agropecuária um pouquinho menos, né? O cara queria mexer com arte, aí não foi mexer com agropecuária, faz sentido. Trabalhadores da construção um pouquinho mais, faz sentido também, as artes, tá próximo ali, às vezes tem algum trabalho nesse sentido, né? Operadores de instalação em máquinas, aí você vai vendo, até chegar no 100% também. Aí quando a gente vai para ciências e jornalismo, você vai ver também que vira muito professor, né? Você percebe que existe uma questão que em relação ao ensino que vai te levar a gerar mais ensino também e treinar as futuras gerações ali. Então você percebe também que diretores e gerentes nas ciências sociais e jornalismo já aumenta bastante, né? 15,81% de quem se forma em ciências sociais e jornalismo se transforma em diretores e gerentes, né? Muito interessante, acaba virando professor e tará, e aí aqui você olha também trabalhadores qualificados, operadores de máquina, tarará, diminui bastante, chegando no 100%. Quem se forma nas áreas de comércio e administração, olha que diferença que faz já. Aí sim, 23,24% são diretores e gerentes, 30% são professores, técnicos e professores de nível médio 13%, mas aqui a gente vê uma grande diferença já com relação a trabalhadores qualificados aqui e trabalhadores da agropecuária também, né? E trabalhadores do apoio administrativo. Então, muitos trabalham em escritório. Você vê que é uma vida muito mais confortável quando você estuda do que quando você não estuda. Raul, o pedreiro tá ganhando ouro, tal. É verdade, mas aqui você repara que apesar dele estar ganhando ouro no dialeto geral, ele ainda ganha menos, né? Quando você percebe, porque se eles estão alocados nessas áreas e a remuneração é menor, a gente acaba vendo que eles não estão ganhando esse tanto. Pode ser um desvio também por conta da informalidade? Com certeza, né? A informalidade pode produzir desvios aqui de remuneração, porque pedreiro declarando IR que eu conheço é pouquíssimo, marceneiro, etc. Os caras costumam fazer o trabalho ali, recebendo Pix em dinheiro, não entra muito nessa economia, mas o que a gente tem de dado, o recorte que a gente tem aqui, é um recorte interessante. Então, direito, diretores, 9,08%, professores também, 65,25% aqui, professores de nível médio, 11,28%, apoio administrativo, 6,27%, né? E aí você vê trabalhadores de serviço e vendedores, 5,21%, trabalhadores da agropecuária 0,47%, trabalhadores qualificados de operário de construção 1,07%, operadores de máquinas 0,79%, ocupações elementares 0,58%. Eu senti falta aqui do desemprego, né? Da relação nesse estudo específico do IPEA, nesse quadro, né? Poderia ter também desempregados ao lado, né? Pra gente poder comparar. Existe no estudo, mas não tá aqui, e aí isso acaba fazendo falta pra gente. As ciências matemáticas também, 11,89%, daí 53% vira professor e segue mais ou menos a mesma distribuição. Engenharia, né? A gente tem mais ou menos a mesma distribuição. Agricultura e veterinária, mais ou menos a mesma distribuição. Saúde, mais ou menos a mesma distribuição, com destaque aqui que 72% acabam se tornando professores das ciências também. Aqui, 4,55% diretores e gerentes e papapá. E do setor de serviços, a gente percebe 11,89%. E aqui você vai vendo mais ou menos a mesma distribuição. Então, desde que você saia do ensino médio, as suas chances aqui, claro, com um desvio ou outro de algumas áreas, vale a pena circular aí a área de comércio e administração, ciências de jornalismo, ciências matemáticas e computação e engenharia, para você ver a distribuição de diretores e gerentes e os setores de serviço, mais ou menos você vai se encaminhar ali, depois da formação, para as áreas onde você vai trabalhar ou no escritório ou numa sala de aula. É basicamente isso. Essa vida, Raul, ela é incrível, né? Eu vou virar professor aqui, é incrível, eu vou ter uma boa segurança, eu vou ficar rico.
Claro que não, né? Isso aqui, acho que a gente pode deixar bem claro aqui que estudar no Brasil não enriquece. Os números mostram isso, a gente vê aqui os dados, os ganhos, etc., não enriquece. Agora, comparado com não ter uma formação, a gente percebe que os percentuais, eles estão muito distantes, né? Você vai ter ali uma vida muito mais difícil e ainda vai ganhar pior do que aquelas pessoas que estudaram. Vale a pena estudar? Eu diria com certeza absoluta que se você não tiver um outro plano melhor, né? Se você não postou 2 vídeos no TikTok e ficou famoso, com 16 anos, que hoje em dia tem isso, vale a pena você ir pra faculdade. Agora, se você tá ganhando aí seus 50 mil e você não vê função alguma no estudo, né? Tem gente que é assim, tem gente que não enxerga uma função no estudo ali, sei lá por que razão. Você não quer aprender, não quer se destacar e não quer ter esse convívio, tudo bem. Se não é o seu caso, estuda, porque pelo menos é mais garantido aqui. Acho que não vale a pena a gente ficar entrando nessa conversa de coach, de internet, que fala, pô, não vale a pena estudar, faz um curso aqui aleatório. Esses mercados, eles são todos voláteis, né? Daqui a pouco chega a nova tecnologia, a nova ferramenta, a nova rede social, e que vai fazer isso, que vai fazer aquilo. E daí você não estudou, agora você não tem competência, não tem como se recolocar no mercado de trabalho, você vai se ver com 32 anos entrando numa faculdade, todo mundo indo pro boteco beber cerveja, você dando duplo expediente para sustentar seu filho, aquela situação horrorosa. Então, assim, reflita, né, sobre o que acontece se o seu plano A der errado, porque se pelo menos você não quer tratar o estudo como um plano A, trate como plano B. E daí vai vir uma crítica muito válida, muito honesta aqui nesses comentários, que eu sei que ela vai vir. Raul, mas você não seguiu o seu conselho? E aí eu vou ser obrigado a concordar com você de que é verdade. Eu comecei geografia, né? Terminei ali meu ensino médio e tal. Minha mãe faleceu, iniciei geografia. Ao mesmo tempo que eu estava ali estudando, né, o curso de geografia, eu me destaquei profissionalmente em um jornal onde eu trabalhava aqui na minha região. O segundo maior jornal do meu estado na época. Hoje em dia, os jornais entraram num declínio muito forte. Naquele momento, eu me encaminhei muito mais para um cargo de gerência e comecei a ter bons resultados ali, ainda fazendo a faculdade, levei até o segundo semestre, foi um ano nessa labuta ali. Em dado momento, os meus ganhos ali, eles chegaram num patamar muito interessante, não só com as comissões, etc., mas com o cargo estabelecido. Além disso, o mercado, de modo geral, ele estava me dando diversas propostas, não só naquele jornal que eu trabalhava, como empresas que não tinham nada a ver com aquilo. Eu percebi naquele momento, né, que não faria sentido eu me formar em geografia. O que eu pensei na minha cabeça? Eu vou dar uma pausa aqui, focar um pouco na minha carreira. Quando eu me estabilizar um pouco mais aqui nessa carreira que eu tô tocando, eu volto agora para estudar ou economia, ou administração, alguma coisa que faça mais sentido com o cargo que eu estou trilhando, que é um cargo de executivo. Acontece que entrei em outro cargo, depois entrei em outra empresa, aí acabei crescendo na carreira, aí não fui lá fazer aquilo, daí abri outra empresa, daí fui mexendo. Acabou que foram passando-se os anos, minha carreira tava em alta, né? E eu não retomei a faculdade ali. Agora, é um ponto que eu já diretor de uma empresa, gente, antes dos meus 20 anos, né? Aos 21 anos, né? Com aniversário de 21 anos, eu estava indo viajar para a República Dominicana passar a lua de mel depois de ter gasto 250 mil, pesquisa o quanto era isso em 2014, no meu casamento. Realmente dá para pegar um executivo desse e comparar com a sua vida nesse momento? Porque não importa se eu dei sorte ou o que aconteceu na minha vida, você pode atribuir ao que você quiser, né? Tem gente que inventa que eu sou herdeiro do Roberto Marinho, tem gente que inventa que eu sou filho do Ayrton Senna, que nem teve filho, que é uma grande injustiça. Então, assim, tem todo tipo de coisa. Eu já fiz até um podcast com meu pai, não tem problema, se você quiser ver aqui minha história de verdade, com meu pai contando, né? Ninguém melhor que ele pra saber, porque nem eu sei das coisas que ele tava contando lá, que eu era criança, não sabia. Então você pode ver lá o que aconteceu. Agora, faz sentido essa comparação? Você vai se comparar com essa pessoa, ou você vai se comparar com o menino que deu sorte no YouTube, ou você vai se comparar com o cara que fez um curso de vender curso e aí bombou? Se você não fez essas coisas ainda, com a idade que você já tá, vai pra faculdade que ela vai te garantir pelo menos um plano B, né? Pelo menos aquele lugar, uma alicerce pra onde você pode correr caso você fale. E não tô dizendo pra você não tentar outra coisa, não tô dizendo que o Brasil não é fácil e que, beleza, você se forma e tudo funciona. Não, tenta, abre sua empresa se você quer. Eu mesmo tentei, sei lá quantas empresas antes de uma dar certo. Tenta um cargo fora disso. Posso ser gestor de tráfego que não tem formação? Pode, né? Posso vender coisa na internet? Pode abrir uma loja? Pode fazer o que você quiser. Acho que tudo é válido. Desde que você se dedique e não se transforme ali numa pessoa que fica sonhando com fazer alguma coisa, nesse desejo maluco, acaba não conseguindo, aí você não realiza lá na frente e vai se lascar no futuro, tá? Então, fica aqui. Eu gostaria também do apoio das pessoas
pessoas aqui do canal numa tarefa, tá? Eu quero que você me conte aqui a sua história, se você teve uma formação, se não teve, e se você puder compartilhar os seus ganhos atuais. E eu quero que você compartilhe também, você que se formou, compartilhe aqui a sua história e os seus ganhos atuais. E aí a gente vai ver, mas não conta só a história bonita, se a sua história é ruim, conta também, porque lembra que tem alguém assistindo um vídeo e que pode não entrar na sua área, pode não estudar aquilo que você estudou que deu errado, ou pode estudar porque você estudou e deu certo, ou pode fazer um concurso porque você fez e deu certo. Acho que as pessoas precisam de exemplos mais práticos, não adianta pegar um número geral e colocar aqui. E tem uma coisa aqui que o Cazé tava me lembrando aqui, que a gente conversou lá atrás, que é o seguinte, quando você vai escolher uma carreira, imaginando, né, esse cenário onde você vai estudar tudo direitinho, uma coisa que é bacana você fazer é checa uma pessoa que fez aquela formação e o máximo que é possível chegar com aquela formação específica. Se esse lugar te agrada, pode fazer sentido. Então, eu fiz aqui uma área de administração e tudo, eu poderia ser gestor de um hospital, talvez o que eu tô buscando não é trabalhar como médico, eu tô buscando medicina por dinheiro. Será que não era melhor eu fazer uma administração, uma economia, virar diretor do hospital do que ser médico, já que eu não gosto de cuidar de pessoas? E aí você vai avaliando, ver aquilo que faz mais sentido pra você. Lembrando, né, que tem uma coisa que eu converso com vocês aqui sempre e sabe, é uma coisa repetitiva até, que é, em qualquer área que você se especializar da sua vida, etc., é possível fazer um planejamento financeiro para que em algum momento você tenha liberdade financeira e você não dependa mais desse dinheiro para você sobreviver. A coisa que eu vou te falar é o seguinte, vamos supor que você tá aí nesse cidadão, se formou aí numa enfermagem, alguma coisa, a enfermagem tá pagando bem agora, hein? Aumentou os médicos e os enfermeiros, nada, agora cada vez mais os enfermeiros ganhando dinheiro, graças ao bom Deus, que enfermeiro trabalha, viu? Esse aí eu queria até falar com vocês uma coisa, sabe o que eu falo? Esses dias o cara errou minha veia pela primeira vez, fiquei ele me furou 4 vezes. O que acontece? Só fura ali? Furou 4 vezes, cara. Eita. Magoou. Até vendo aqui se já sarou, tá até hoje com a perebinha. Me furou 4 vezes, gente. Você aí que tá formando enfermagem, pelo amor de Deus, certifique que o grau do seu óculos tá correto. Eu senti que ele tava meio cegueta, ele tava fazendo assim. Então você tá aí, por exemplo, um enfermeiro top hoje tá ganhando 8 pau, você sabe, né? 8 pau, limpo. Isso tá O cara me falou, o cara que errou minhas veias me falou que, e ele nem é isso, ele é biomédico, né, que recolhe. Falou que o pessoal que faz aí, é por número de coletas que eles estão pagando agora, é tudo pejotizado no Brasil. Ó, você pega aí 25% desse salário. Raul, mas eu não ganho 8 mil. Faz as contas com o seu. Eu quero aqui dar... Esse vídeo é pra juventude. Eu quero que o jovem mire 8 mil. Não quero que o jovem comece ali e fale, máximo da minha carreira eu vou chegar em 5 pau. Então a gente vai fazer exemplos bonitos. Vai pra juventude o vídeo, pessoal. Pelo amor de Deus. Aí coloca aqui, R$2.000 por mês o cara vai investir aí. Aqui você já considera, essa taxa não precisa mexer, tá? Isso aqui é calculadora de juros compostos investidor sardinha. Bota no Google. É grátis, tá? Então, 8% ao ano o cara aqui, o camarada, vai ter de rentabilidade. Raul, mas hoje em dia esse aí que tá pagando 10 pontos sei lá quanto, por que eu vou botar 8? E a inflação, meu querido, a inflação existe. Aí você encontra lá o CDBzinho, tá pagando 14, mas a inflação pode estar 5. Aí daria 9. Raul, pois é, mas eu quero considerar um pouquinho de gordura pra lá na frente você se surpreender positivamente, né? Quando você vai usar acima de 10 anos, você sempre considera a inflação. Vou fazer previsão financeira acima de 10 anos. Considera a inflação. Como é que é a regra? Acima de 10 anos? Inflação. Considera a inflação. Então eu coloquei aqui 20 aninhos, né? Porque você tem uma carreira brilhante pela frente, você tá agora com uns 30 aí, 35 cansado. Você colocou lá, beleza, olha que maravilha. Ó, você juntou 1.147.000 nesse prazo. Delícia. Vem aqui no modo tabela, olhou lá embaixo, pô, uma remuneraçãozinha de 7.321 sem precisar trabalhar. Então, você investindo 25% da sua remuneração atual, em 20 anos, você terá essa mesma remuneração, só que sem a necessidade do trabalho. Independente da área que você for escolher, faça isso aqui. Independente da área que você está, independente de qualquer coisa, que esse é o melhor planejamento que você tem para fazer. Raul, quero ajuda para montar esse planejamento, tomar minhas decisões financeiras desde o começo certinho, né? Ou tô tentando enfiar alguma caraminhola na cabeça do meu menino, ou tô tentando enfiar alguma caraminhola na minha própria cabeça, que fiz merda lá atrás. O que eu posso fazer? Acesse aí auvp.com.br, clica aqui, ó, faça a sua análise de perfil, responde para mim essas perguntas atentamente, responde atentamente aqui, que no final desse formulário a gente vai te chamar no WhatsApp, entender os seus objetivos de vida, o que você quer fazer, como que a gente pode te ajudar. E se a UVP, que é a maior escola de investimentos hoje do Brasil, fizer sentido para você, você vai ser aprovado, vai fazer sua matrícula e vai aprender a investir comigo, tá? Lembrando, sou eu mesmo que dou todas as aulas, eu em diferentes fases, tem Raul do Antigo Testamento, eu diferente quando era magrinho e tudo, aí tem eu mais atual, aí tem ainda o plantão de dúvidas. Quem já fez aqui a UVP pode comentar aqui embaixo, tem um plantão de dúvidas comigo.
tranquilo, você vai tirar suas dúvidas ali diretamente, você consegue se desenvolver. A gente já teve mais de 18 mil alunos, todos eles muito bem formados. E lembrando, se você concluir a UVP e não aprender a investir, eu devolvo 100% do seu dinheiro, meu compromisso público aqui, né? Se eu fizesse isso e não me comprometesse, obviamente já teria sei lá quantos processos, pode buscar meu nome aí no Jus Brasil, em qualquer lugar, nunca tive um processo nem nada disso, porque a gente trabalha um trabalho honesto aí há mais de 4 anos aqui, só na internet, e fora isso eu já estava vivo há 30 anos. Então é isso aí. Beijo pra vocês, até amanhã.